Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de João, no capítulo 5. Livro de João, no capítulo 5. Aleluia. Amém? Capítulo 5, versículo 1. Amém? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subindo para Jerusalém. Há nessa cidade, perto da porta das oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperava o movimento das águas, porque um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aleluias. Irmãos, fecha seus olhinhos em nome de Jesus. Põe a mãozinha no seu coração. Nós vamos fazer um pedido para o Senhor aqui nesta noite. Nós vamos pedir para o Senhor que Ele perdoe todos os nossos pecados. Trouxeram um paralítico para Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: perdoados são os teus pecados. E aí replicaram no coração porque que Jesus estava falando aquilo, dizia que era blasfêmia. E Jesus, olhando para eles, disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levante e anda? E aí Jesus dizia aquilo porque o Filho do Homem, Jesus, ele tem poder para perdoar pecados. E o pecado, ele é a raiz, ele é o principal problema da vida do ser humano, é o pecado. E quando somos perdoados, somos sarados de tudo aquilo que nos atinge, de nos aflige. Por isso fecha seus olhos e põe a mão no seu coração. Vamos pedir para o Senhor para que o Senhor nos perdoe. E vamos ser sarados da primeira enfermidade. Aleluias. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, perdoa, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Pai, perdoa, Senhor amado, quando pecamos contra nossos pais. Perdoa, Senhor amado, quando pecamos como pais. Perdoa, Senhor amado, quando pecamos como servos. Perdoa, Espírito Santo de Deus, perdoa. Perdoa como marido, perdoa as esposas. Perdoa aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus, pecado de amargura, Senhor, pecado que pecamos há muito tempo atrás, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, perdoa, para que nós possamos sair daqui sarados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero fazer um segundo pedido a Ti, Senhor. Senhor amado, que o Senhor ajuda-nos, ó Pai querido, na nossa incredulidade. Senhor amado, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar em nome de Jesus. Esta passagem
a qual endereçou esta campanha, o mover das águas, ela fala de um anjo que ele descia de tempo em tempo sobre aquele lugar, sobre o tanque ali de Betesda, e agitava as águas. Eu acho tão interessante, porque ali estava reunido várias pessoas enfermas. Muitas pessoas enfermas, era uma aglomeração de pessoas ali, com várias enfermidades, que esperavam o movimento das águas. Elas estavam esperando que o anjo descia e agitava as águas. O que eu acho interessante aqui nesta passagem, nesta palavra, é porque a Bíblia, ela é muito clara. Ela não disse quando todas as pessoas desciam, eram curadas. A Bíblia aqui, ela não fala que se o segundo pulasse, ele ia ser curado. Por mais que ele tivesse toda a fé do mundo, se ele pulasse ali naquele propósito, ele não ia ser curado. Por mais que as águas ainda continuassem balançando, ele não ia ser curado. Ele não poderia ser curado, porque a palavra fora lançada, que se o primeiro tocasse nas águas, o único primeiro tocasse nas águas, ele ia ser curado. Por mais que as águas continuassem balançando, o segundo não ia ser curado, somente o primeiro. Ao tocar nas águas, ele ia ser curado. A fé só valia para o primeiro. Porque o segundo ficasse impossibilitado, ele tinha que entrar na fila. Ou esperar, ele tinha que passar ali no momento para poder tocar de novo nas águas. Aleluia. Mas havia naquele lugar um movimento maior do que o movimento das águas daquele anjo, do que do tanque, porque o tanque era pequeno demais. E não era o suficiente para que várias pessoas pulassem, por mais que tivesse 5 ali, Pedro, 5 tanques naquele lugar, 5 lugares para aquelas pessoas pular, não era o suficiente. Mas tinha um movimento ali maior do que o movimento daquelas águas do anjo. Tinha um movimento maior. Eram umas águas que se movimentava, que era maior do que aquelas poucas águas que estavam ali naquele tanque. Não era simplesmente uma água pequena ou pouca água. Era um oceano se movimentando e balançando sobre aquele lugar. Mas o que eu acho tão interessante é que as pessoas estavam esperando o movimento das águas do anjo. E não notaram que naquele lugar havia e tinha entrado aquele que balançava maiores águas do que as águas dos anjos. Do anjo, no caso. E eu quero dizer aqui nesta noite, meu irmão, com muita convicção, que tem um movimento aqui neste lugar maior do que o movimento daquele anjo.
O anjo, ele era enviado de Deus. O anjo, ele era aquele que poderia abençoar naquele instante. Mas o anjo, ele não ficava para sempre, ele voltava para o seu lugar de origem. E quando chegava um determinado tempo, ele descia de novo, balançava as águas. O primeiro descia, e o segundo descia e não era curado. A fé daquelas pessoas estava depositada no mover daquele anjo. Aleluia. Mas tem um mover aqui nesse lugar, nesta noite, maior do que o mover daquelas águas. Há um movimento grandioso sobre este lugar, nesta noite, nesse momento. Eu estava orando nesta tarde e veio um quebrantamento no meu coração. E Deus falava comigo, e eu chorava, e percebia o quanto eu estava cego. Mas Deus, através do movimento daquelas águas, curou a minha cegueira. Esse movimento que está acontecendo aqui nesta noite vai abrir os olhos de muitas pessoas. Deus, Ele me trouxe à memória. Eu até dizia para minha esposa: amor, eu estava cego e não enxergava, e agora eu vejo aquilo que Deus tem preparado para mim. Este movimento veio para balançar as águas que habitam dentro do meu e do seu coração. E o que vai agitar estas águas é maior do que aquele anjo. É por isso que nesta noite tem um movimento maior. E o Senhor nesta noite, Ele está nos convocando a crer neste movimento. Como nós temos falado, que a Bíblia ela é movimentada pela fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que nós acreditamos que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Todavia, em todo momento, em todo tempo, o Senhor, Ele nos convoca a acreditar na sua palavra. Estavam ali os discípulos, juntamente com Jesus. Jesus, aliás, eles não estavam com Jesus. Jesus chegou depois. Trouxeram um homem, um rapaz, um jovem. E ele era surdo e mudo. A Bíblia diz que ele tinha um espírito de surdo e mudo. Aleluia. E trouxeram então para que ele fosse expulso, e chamaram os discípulos. E os discípulos então colocavam as mãos sobre ele. E aquele moço, o demônio que tinha na vida daquele moço, rangia os dentes, espumava a boca e caía para o chão. E os discípulos então não podiam expulsar os demônios daquele rapaz. Eles tentavam, vinha Pedro e colocava as mãos, a mesma cena acontecia, e o demônio não saía. E aí então, talvez Pedro passava para João, o apóstolo do amor,
que naquela época não era considerado, mas já tinha vestígios desse amor. E passava a bola talvez ali para João e falava: João, agora é sua vez. Eu tentei e não consegui. E João tentava, acontecia a mesma coisa, e o demônio caía para o chão, espumava a boca e era aquela bagunça. E ele não conseguia. E aí Jesus chega no ambiente e vê aquele alvoroço. E o que está acontecendo aí? E aí saiu um dentre a multidão, com certeza o pai do rapaz. E a Bíblia fala que era o pai. E começa a falar: olha, Senhor, trouxemos aqui o rapaz para que os seus discípulos expulsassem esse demônio, e ele não fora expulso. E o homem começa a contar a história do endemoniado. Isso está no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. Aliás, no contexto do versículo 23. E aí Jesus, olhando para aqueles homens, fica indignado com eles. E fala: até quando irei suportar-vos, geração incrédula? Geração incrédula. Até quando vocês não vão crer? E aí Jesus vai e impõe as mãos sobre o endemoniado, e ele cai ao chão e vira mesmo quadro. E aí Jesus volta para o pai do menino e fala assim: faz quanto tempo que acontece isso daqui? Jesus, ele queria ensinar algo ali. Faz quanto tempo que acontece esse negócio aqui? E aí o moço fala, o homem fala: desde a sua infância ele faz isso. E aí Jesus, no versículo 23, ele diz uma palavra que vai chacoalhar a nossa alma. Vamos ler lá no versículo 23 do capítulo 9 de Marcos. Aleluia. Olha só o que Jesus disse lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes crer, se podes crer, aleluias, tudo é possível ao que crê. Irmãos, olha para o seu irmão, olha para o seu irmão, olha bem dentro dos olhinhos dele. Irmãos, olha um para o outro, pode olhar, olha ali, olha um para o outro. Eu creio que você vai enxergar talvez uma dificuldade no seu irmão, talvez algo físico, que é aparente, e você vai perguntar para ele: você pode crer? Irmãos, fala com mais convicção, com aquela boca poderosa de fogo. Fala para ele: você pode crer? Irmãos, responde assim: você pode crer? Porque tudo é possível ao que crê. Agora fecha seus olhinhos, olha para dentro de si mesmo e fala para esta pessoa que mora dentro de você e diz: você pode crer? Diz, pode dizer com voz audível, grita se possível for, fala: você pode crer? Porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. Você está sendo convocado a crer. Porque se nesta noite você crê, aleluia, eu tenho a certeza que você não vai passar daquela porta aonde que está o irmão Fernando ali,
sem que Deus não tenha operado grandes coisas na tua vida nesse momento. Eu tenho a plena certeza, a convicção, que você não vai passar naquela porta sem que Deus não tenha operado um milagre na sua vida. Aonde você estiver, aleluias, vai acontecer milagre, se simplesmente você crer. Aleluia. E aí o moço então, ele vê a sua situação, porque Jesus lançou a palavra, porque Jesus devolveu a palavra para ele. Você pode crer. Jesus podia expulsar esse demônio, não podia? Jesus podia dizer uma palavra, ou se Jesus tivesse somente chegado no ambiente, aquele demônio poderia sair como um demoniado gadareno. Mas era algo pessoal. E Jesus tinha uma lição para ensinar. E aí Jesus devolve a palavra para ele. E Jesus falando assim, tipo assim, eu posso fazer isso. Mas e você crê que isso pode acontecer na vida desse moço? Quero dizer uma palavra para você. Você crê que o seu irmão pode ser curado aqui nesta noite? Você crê que você pode ser curado aqui nesta noite? Irmãos, há uma questão no crer. Se você crê no seu coração, mas na sua cabeça você duvidar, Deus opera milagre. Deus opera milagre. Porque a dúvida, irmão, não é que você é um incrédulo. Não quer dizer que você é um incrédulo. Porque você tem o direito de duvidar. Se eu falar para você aqui agora, daqui 1 hora, que hora que é agora? Que hora que é aí? 9 horas. Se eu falar daqui às 10 horas, o sol vai raiar. Você tem o direito de desconfiar daquilo que eu falei. Tem ou não tem? Quando Jesus disse para Tomé, olha só, presta atenção. Quando Jesus disse para Tomé, e aí disseram para Tomé que Jesus havia ressuscitado. Poxa vida, ninguém tinha visto isso na terra, meu irmão. Jesus disse por muitas parábolas, por muitas palavras, que ele ia ressuscitar. Mas todos eles teve aquele negocinho de não crer. Só creram porque viram. E Tomé não foi diferente. Mas quando Jesus apresenta para Tomé, e aí Tomé toca na mão e toca no lado de Jesus, Tomé foi o que mais creu, irmão. E aí Jesus olha para Tomé e fala assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creu. Você não precisa ver para crer, simplesmente creia. Mas se for o contrário, se você desacreditar no teu coração, mas a tua cabeça crê, surge milagre? Não. Porque a resposta do crer não está na sua mente, está no seu coração. Porque é questão de alma. Porque a alma gera uma atitude se você vai crer ou não. Mas se você preferir crer, aleluia, com o teu coração, o milagre já aconteceu na tua vida. Amém? Então Jesus devolve a palavra para aquele moço. E aquele moço vê uma grande dificuldade que ele tinha em crer. Ele tinha uma dificuldade. Havia uma falha, é a mesma falha que tem no meu e no seu coração. Eu creio em termos, mas em pontos eu não creio. Eu creio que o fulano pode ser abençoado, mas eu não creio que eu mesmo posso ser.
Porque às vezes você falar uma palavra, como diz o irmão Fernando aqui nesses dias, você profetizar uma palavra para o seu irmão e dizer que o seu irmão vai ser abençoado, é uma coisa. Ele vai ser, porque ele crê na palavra. Mas será que eu creio na palavra que eu disse? Aleluias. Então o moço disse para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Primeiro ele disse: eu creio, com a mente, mas o coração não dava resposta. E aí ele disse: então, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu tenho dificuldade em crer. E aí Jesus vai e expulsa o demônio. Aleluia. E a fé daquele homem foi edificada. Eu creio que aquele moço nunca mais desconfiou, porque ele viu com seus próprios olhos aquilo que Deus pode fazer por aquele que crê. Eu creio que há um movimento maior aqui nesta noite. Eu acredito num movimento estrondoso de realizações e feitos pelo poder de Deus que está nesse lugar. E eu quero dizer aqui para você, nesta noite, que simplesmente se você crer, Deus vai operar grandes coisas na tua vida. Aleluia. O milagre não estava simplesmente no tanque. O milagre, ele estava acontecendo para o lado de fora. Estava acontecendo para o lado de dentro e para o lado de fora. Porque o tanque continuou sendo tanque, mas a multidão, começou a acompanhar aquele que movimenta águas maiores. E nesta noite eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção, aleluias, que Deus já está operando milagre, que Deus já está operando milagre desde ontem, Deus está operando milagre hoje, Deus vai operar milagre amanhã, Deus vai operar milagre domingo, e quando acabar a campanha, Deus vai continuar operando milagre aqui nesse lugar, pela presença de Deus que está aqui. Aleluia. A Bíblia diz que onde que está o Espírito Santo de Deus, aí tem liberdade. Aleluia. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O servo não fica para sempre na casa, mas o Filho fica. E o Filho está aqui nesta noite. A palavra de Deus diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali no meio. E a Bíblia diz nos versículos anteriores que tudo que ligássemos aqui na terra seria ligado no céu, desligado na terra seria desligado no céu. É por isso que nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui confirmando toda palavra que fora dita a seu respeito. Aleluia. Deus está operando milagre aqui nesse lugar. Aleluias. Em nome de Jesus, irmãos,